Boa tarde, presidente. O senhor Almir Vieira, veterano também, né? Presidente, é Campreguer. Bem fácil de dizer. Ítalo-brasileiro, teuto-brasileiro. Também boa tarde, vice-presidente Maurício Gol e demais vereadores aqui presentes. Tá? O glorioso 23º Batalhão de Infantaria, o Sentinela do Vale, está presente no Vale do Itajaí desde o dia 11 de abril de 1939. Sua história está entrelaçada com a cidade de Blumenau. Em 21 de abril de 1940, o Major Floriano de Lima Breiner, então comandante do 32º Batalhão de Caçadores, com o prefeito José Ferreira da Silva, inaugura a estátua do Dr. Blumenau no começo da Alameda Rio Branco. A simbiose entre o batalhão e a cidade de Blumenau é marcada por um estranhamento inicial e depois, ao longo dos anos, de gratidão e consideração. Faço aqui lembrar o trabalho e a dedicação e o entusiasmo da professora Sueli Maria Vanzuita Petri, guardiã da história do Dr. Blumenau e do Vale do Itajaí, no Arquivo Histórico José Ferreira da Silva, personalidade histórica que iniciou a preservação da memória de nossa região. O mais importante, hoje, além do nosso Exército ter contribuído no combate ao nazismo, é lembrar e honrar a vida de cada soldado brasileiro, mais ainda daqueles que perderam suas vidas contra a tirania, prestando justa homenagem neste monumento votivo aos heróis expedicionários. Há 78 anos, a fundamental participação da Força Expedicionária Brasileira, a FEB, encerrou o maior conflito da história, a Segunda Guerra Mundial. Em homenagem ao Marechal Mascarenhas de Moraes, um município de Blumenau, inaugurou um busto em novembro de 1973, pelo prefeito Félix Tais e o comandante do 23º Batalhão de Infantaria, o tenente-coronel de Infantaria Aurélio Marques Beliart. Já o monumento votivo aos heróis expedicionários, que estão passando aqui nas imagens, ele na inauguração e ele depois destruído, né? Foi inaugurado em 8 de maio de 1993, pelo então prefeito Dr. Renato de Melo Viana, há exatos 30 anos. E o comandante coronel de Infantaria Getúlio Sarandi Machado. O 32º Batalhão de Caçadores, o atual 23BI, participou na formação da Força Expedicionária Brasileira, destacando sua contribuição com um contingente de 538 homens, sendo que 7 deles tombaram em campo de batalha. Açorianos, teuto-brasileiros, ítalos brasileiros, que deixaram o Brasil para combater o nazifascismo na Europa. Expedicionários que tomaram conhecimento do que o homem pôde fazer contra o ser humano na Segunda Guerra Mundial. Um monumento votivo aos heróis expedicionários do Vale Europeu, localizado na Praça Marechal Mascarenhas de Moraes, mais conhecido como Fonte Luminosa, mantém viva a memória do heroísmo do militar brasileiro na campanha da Itália, durante a Segunda Guerra Mundial. Conhecer a história deste monumento votivo é rememorar a presença da Força Expedicionária Brasileira na Itália. É nunca esquecer quem atravessou um oceano para lutar pela justiça e liberdade, por vezes com o sacrifício da própria vida. Eu ouvi antes o anúncio aqui do vereador Bruno Cunha falando sobre o racismo e uma lei que pretende instituir aqui. A Força Expedicionária Brasileira restabeleceu a democracia na Itália e trouxe ao Brasil a democracia, por mais que fossem depois considerados traidores pela população local no ano de 1945 e pelo que o Getúlio Vargas fez com eles depois, sendo reconhecidos quase 40 anos depois dos seus feitos. Tá? Uma guerra que matou mais de 50 milhões de pessoas. A população do Brasil em 1940 era de 42 milhões de habitantes. Guerra que destruiu a herança cultural da Europa, devastou a sua economia, perverteu a sua política e aviltou a base moral da civilização humana. A falta de iluminação na Praça Marechal Mascarenhas de Moraes desde janeiro de 2022 favoreceu que na madrugada do dia 14 de abril de 2022 ocorresse o roubo de 2 placas que identificam o monumento aos heróis expedicionários de Blumenau. Uma terceira placa que identifica o busto do Marechal Mascarenhas de Moraes, comandante em chefe da FEB na Itália, sofreu tentativa de furto e foi vandalizada. O busto do Marechal Mascarenhas de Moraes foi retirado do pedestal, junto com a placa vandalizada e levado ao 23BI.
Estamos aqui hoje para solicitar o empenho de todos os vereadores, do presidente da Câmara, do vice-presidente, do secretário da Cultura, seu Silvio Zimmermann, para que tenhamos o restabelecimento do busto e do monumento votivo em suas características originais. Estamos desenvolvendo um trabalho em todas as cidades do Vale do Itajaí, onde cada município rende homenagens aos seus filhos expedicionários. A cidade de Gaspar irá inaugurar a Praça do Herói Expedicionário em 24 de agosto próximo. Cidade que, junto ao município de Rio do Sul, aprovou o projeto de lei que torna o dia 8 de maio o Dia da Vitória, tema de estudo na rede municipal de ensino, em Gaspar e em Rio do Sul. E peço aqui ao presidente da Câmara que faça também promulgar esta lei aqui no município e faça com que esta lei, então, seja aprovada e o município de Blumenau também, nas suas escolas, tenha acesso a essas informações. A barbárie pode conviver facilmente com a democracia mais avançada e desenvolvida, e esta, de modo algum, se preserva na selvageria. O nazismo se alinhou nas falhas da democracia. Hitler proveio da Alemanha democrática na década de 1930. Militarmente, o nazismo foi derrotado. No revisionismo histórico, ele permanece promovendo a intolerância e o antissemitismo. É preciso lembrar às nações civilizadas que a vitória das ideias democráticas não as preserva dos recuos e que a razão democrática não é o credo de toda a humanidade. Diante dessas constatações, é que aqui estamos para rememorar e jamais esquecer que, pela ação dos bravos expedicionários de Blumenau e do Vale do Itajaí, o nazismo foi derrotado. Hitler perdeu a guerra. O monumento votivo aos heróis expedicionários e o busto do Marechal Mascarenhas de Moraes representam a memória viva destes heróis. Gente de carne e osso, não eram heróis do cinema. Era gente que vivia na área rural, que deixou o cabo da enxada de lado, viajou 10 mil quilômetros para combater e vencer os nazistas na Itália. Agradecemos aos consulados da Alemanha, da Áustria e da Itália que anualmente participam das homenagens depositando corbelha de flores nos monumentos votivos, em Blumenau, em Indaial, em Timbó, em Pomerode, em Rio dos Cedros, em Ascurra, em Rodeio, em Ibirama, em Rio do Sul, em Rio do Oeste, e assim sucessivamente. Tá? A paz e a concórdia almejam todos os homens de boa vontade. Que a memória dos heróis expedicionários neste monumento votivo seja eternamente abençoada. Brasil. Eu agradeço a atenção e aqui passaram-se imagens, não sei se o colega pode repetir lá, tem ainda 2 minutinhos. Nós passamos imagens do monumento, né, inicialmente inaugurado pelo ex-prefeito Félix Tais, uma pessoa ainda que está no nosso convívio, uma pessoa com entusiasmo ferrenho em relação à história de Blumenau. Ele inaugurou esse monumento em 73, o busto, e em 1993, há exatos 30 anos atrás, o doutor Renato Viana, na qual nós fomos fazer uma visita a ele, passou uma imagem ali, fomos conversar com ele sobre esse monumento, porque hoje nós só temos 2 veteranos expedicionários vivos, um que mora em Gaspar, outro que mora em Balneário Camboriú. Os demais já partiram, que a memória deles seja eternamente abençoada, mas os seus feitos jamais serão esquecidos. Tá? E nós temos aqui, então, o pedido, então, à Câmara de Vereadores, aos senhores aqui, ao presidente, ao vice, ao vereador Wagner também, que está nos ajudando numa placa, né? No restabelecimento desta placa, já que o senhor trabalha nessa área, né? Aqui, então, o chafariz na época, né? A Praça, né, da Fonte Luminosa, mas que, na verdade, o nome dela original é Praça Mascarenhas de Moraes, né? E, para quem não sabe, para finalizar o tema, o segundo comandante do batalhão, Marechal Floriano de Lima Breiner, que era major aqui na época, atuou aqui no batalhão, ele foi do Estado-Maior da FEB. E ele atuou lá na Itália. E foi membro aqui em Blumenau. Tá? Ele recebeu um oficial nazista em Blumenau. E depois rendeu mais de 20 mil nazistas na Itália. Tá? O Exército teve uma atuação contundente no restabelecimento da democracia na Itália. Nós temos a obrigação de render homenagens a esses expedicionários, gente simples, que eram gente igual a gente, ítalo e teuto brasileiro, falavam alemão, falavam italiano, mas foi para o lado certo. E foi restabelecer a democracia e trazer essa democracia ao Brasil depois. Tá? Então eu solicito aqui
a participação de vocês. Os outros municípios estão dando apoio a nós somos a Rio do Sul, fomos a Gaspar. Rio do Sul vai restabelecer um monumento num cemitério lá e também numa praça. Tá? E peço aqui, então, o apoio de vocês. Muito obrigado.